Olá a todas e todos, voltando depois de um bom tempo, né, aqui no TikTok. Feliz 2023 a todas e todos que me acompanham aqui. Eu vou tentar fazer um pouco mais de vídeos mais frequentes, né? Eu estou aí nas voltas com deadline de tradução, então tá complicado. Postei umas 2 fotos aqui com música e tal, que eu sei que não é o objetivo do TikTok, mas não esperem dancinhas. Mas eu pretendo voltar a falar aqui, né, de livros que eu gosto de ler. Aqui eu estou muito mais como leitor do que como escritor ou tradutor. E hoje, no Facebook, me lembraram que comemora-se o centenário de nascimento de Stanislau Ponte Preta, o jornalista Sérgio Porto, que nos deixou tão cedo. Stanislau Ponte Preta era o pseudônimo dele, onde ele fazia crônicas humorísticas nos jornais do Rio de Janeiro, e ele escreveu vários livros, entre os quais este aqui, que é o segundo volume, né, o FEBEAPA, que é uma sigla, uma brincalhona, né, Festival de Besteira que Assola o País, que era simplesmente uma sacanagem com a ditadura militar. E ele conseguiu escrever esses livros falando dos absurdos e das contrariedades, mas vamos lembrar que ele morreu justamente, salvo engano, agora não consultei a Wikipedia, né, a biografia que eu tinha dele aqui, em 68, eu acho que ele morreu um pouco antes do AI-5, então ele não chegou a ser censurado, embora a censura já existisse, claro, já existia invasão e empastelamento de jornais, como a gente falava antigamente, quando os jornais eram depredados, né, não muito diferente do que alguém fez outro dia aí lá em Brasília, né? Só que eram só os militares, não era um bando de gente fascista. Mas aí foi o seguinte, aqui ele fazia coisas impressionantes, ele falava, e eles são piadas que não são piadas dele, gente. Ele contava, por exemplo, a história, no FEBEAPA volume 1 tem isso, né, que a peça Édipo Rei foi parada porque os militares queriam prender Sófocles, o dramaturgo que seria subversivo, só que Sófocles morreu 400 anos antes de Cristo, né? E essas e outras besteiras que mostram que todo fascista é burro. E o Stanislau era um homem extremamente inteligente, refinado. Algumas coisas das escritas dele hoje em dia, né, tinham uma certa homofobia, por exemplo, então dá um trigger warning para, né, os amigos, as amigas, os amigues, que é o tipo de coisa que não se perdoa, não tem que pular essas partes, né? Ele era efetivamente eficiente, né? Agora eu falei uma redundância aí. Ele era extremamente eficiente para criticar os militares e o fascismo burro. Então, se quiserem, leiam sem susto, foquem nisso, foquem na maneira devastadora como ele ridiculariza os militares. E vamos comemorar o centenário de Stanislau Ponte Preta.